Olá, amigos! Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a história do profeta Elias, que corajosamente enfrentou os falsos deuses e as autoridades corruptas. Sua vida é cheia de milagres, provações e grandes vitórias, e essa história pode ser uma fonte de força para todos que enfrentam dificuldades em suas vidas. Mergulhe neste conto incrível e descubra como a fé e a coragem podem mudar o mundo. Queridos amigos, pedimos muito que deixem um like antes de começarmos. Isso nos ajuda muito a desenvolver o canal e a criar mais vídeos interessantes e inspiradores para vocês. Durante o reinado do rei Acabe, um dos monarcas mais corruptos e ímpios de Israel, o povo estava sendo levado ao culto de ídolos, principalmente ao deus Baal, incentivado pela rainha Jezabel. Essa corrupção espiritual havia se espalhado por toda a nação, e o Senhor decidiu agir. Ele escolheu Elias, um homem simples e obediente, para ser seu mensageiro e levar a palavra de Deus contra essa corrupção. Elias foi enviado como um farol de luz em uma terra de trevas espirituais. Elias, com coragem e sem medo das repercussões, se apresenta diante do rei Acabe. Com autoridade divina, ele profetiza que não cairá chuva, nem orvalho sobre a terra de Israel, exceto pela palavra de Deus. Esta sentença de seca era uma severa repreensão à idolatria, pois na cultura do antigo Oriente Médio, a chuva era vista como uma bênção direta de Deus. A seca afetaria diretamente a agricultura e o modo de vida do povo, forçando-os a confrontar as consequências de suas escolhas idólatras. Essa profecia é audaciosa, pois não apenas desafia o poder de Acabe, mas também demonstra a soberania de Deus sobre toda a criação. Após essa ousada declaração, Deus instrui Elias a se afastar para se proteger do furor do rei e de sua esposa Jezabel, que certamente buscariam sua morte. O profeta segue as orientações divinas e se retira para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Nesse local isolado, ele encontra refúgio e a provisão de Deus. O Senhor ordena que os corvos alimentem Elias com pão e carne todos os dias, tanto de manhã quanto à noite, enquanto ele bebe da água do riacho. Esse milagre mostra o cuidado de Deus com seus servos, mesmo em tempos de grande adversidade. No entanto, com o tempo, o riacho seca devido à falta de chuva, e Elias se vê novamente em uma situação de necessidade. Mas o Senhor já tinha um plano para ele. A profecia de Elias se cumpre, e uma grande fome aflige toda a terra de Israel. A seca se intensifica, e a escassez de alimentos se espalha. Com o riacho de Querite seco, Deus instrui Elias a seguir para a cidade de Sarepta, na região de Sidom, onde ele encontrará uma viúva que o alimentará. Sarepta não era parte de Israel, mas uma cidade fenícia, o que indica que Deus estava demonstrando sua misericórdia e poder até mesmo para além das fronteiras de Israel. Quando Elias chega a Sarepta, encontra a viúva que, ao vê-lo, está em um estado de desespero. Ela está coletando alguns gravetos para preparar a última refeição para ela e seu filho, pois não há mais comida. Ela revela a Elias que tem apenas uma pequena porção de farinha e óleo restantes. E depois disso, ela e seu filho provavelmente morreriam de fome. Elias, movido pela compaixão e pela fé no poder de Deus, pede à mulher que primeiro faça um pão para ele. E então, promete que a farinha e o azeite não se acabarão até que a chuva volte a cair sobre a terra. Essa mulher, embora em extrema necessidade, decide obedecer ao profeta e faz o pão conforme sua orientação. Quando ela o faz, um milagre acontece. A farinha no pote e o azeite na jarra não se esgotam. Cada vez que ela vai ao pote, encontra farinha suficiente. E quando precisa de azeite, o recipiente sempre está cheio. Esse milagre serve como uma prova clara da provisão de Deus, demonstrando que Ele cuida de seus servos e que, mesmo em tempos de escassez, Ele pode realizar o impossível. A viúva de Sarepta e seu filho são salvos dessa fome.
E Elias continua sua missão de seguir a orientação divina, confiando sempre que Deus proverá em todas as circunstâncias. Esse ato de fé não só salva a mulher e seu filho, mas também fortalece a confiança de Elias em Deus, preparando-o para os desafios que ainda viriam em sua missão. Após o período de seca e fome, Deus chama Elias de volta à cena para confrontar os falsos profetas de Baal, a quem o rei Acabe e a rainha Jezabel haviam dado apoio. O momento havia chegado para que o Senhor mostrasse claramente a todos que ele era o único Deus verdadeiro e que o culto a Baal era uma farsa. Elias convoca uma grande reunião no Monte Carmelo, onde desafia os 450 profetas de Baal a um teste que provaria qual Deus era realmente o Senhor. O desafio consistia em preparar um altar e colocar um sacrifício sobre ele. O Deus que respondesse com fogo, consumindo o sacrifício, seria considerado o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começam seu ritual, clamando pelo fogo de Baal, dançando, cortando-se e fazendo orações durante horas. Mas nada acontece. O sol está se pondo, e a frustração dos profetas cresce à medida que o tempo passa, sem que Baal responda. Então, Elias toma sua vez. Primeiro, ele repara o altar de Deus, que havia sido destruído, e coloca 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Depois, ele ordena que se derrame grande quantidade de água sobre o sacrifício, deixando tudo encharcado. O momento do teste chega. Elias ora a Deus, pedindo que ele mostre seu poder, para que todo o povo de Israel saiba que ele é o único Deus verdadeiro. Imediatamente o fogo desce do céu e consome o sacrifício, as pedras e até a água ao redor do altar. O povo fica estupefato e clama: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias, então, ordena que os profetas de Baal sejam capturados e executados, eliminando essa falsa adoração de Israel. Este evento não apenas demonstra a autoridade divina, mas também serve para restaurar a verdadeira adoração em Israel, deixando claro que o único Deus digno de adoração era o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Após o grande confronto no Monte Carmelo, a vitória de Elias sobre os profetas de Baal é uma virada espiritual para Israel. O povo finalmente se volta para Deus, reconhecendo sua supremacia. E com isso, Elias ordena que os profetas de Baal, que haviam levado o povo ao pecado, sejam mortos. No entanto, a batalha de Elias contra a idolatria ainda não acabou. Mesmo com a grande vitória sobre os profetas de Baal, a ameaça de Jezabel, a rainha idólatra, ainda paira sobre o profeta. Ela envia uma mensagem a Elias, ameaçando sua vida. Jezabel estava furiosa com a derrota de seus profetas e jurava vingança. Elias, temeroso pela sua vida, foge para o deserto, onde, exausto e desanimado, sente que não pode continuar. Ele se sente sozinho, desiludido e até pede a Deus que o deixe morrer, dizendo que não é melhor do que seus pais. No entanto, Deus cuida de Elias, enviando um anjo para alimentar, e fortificar, com comida e água, dando-lhe forças para continuar sua jornada. Com essa renovação de forças, Elias viaja até o Monte Horebe, onde Deus se revela de maneira especial. No Monte Horebe, Elias tem um encontro com Deus, que não se manifesta através de ventos fortes, terremotos ou fogo, mas através de um sussurro suave, um vento tranquilo e calmo. Deus fala com Elias e o instrui a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor como profeta. Deus também revela que, embora Elias se sinta sozinho, ele ainda tem 7 pessoas em Israel que não se dobraram a Baal e permaneceram fiéis. Depois desse encontro, Elias retoma sua missão com renovado vigor e começa a cumprir as ordens de Deus. Ele encontra Eliseu, que se tornará seu discípulo e sucessor, preparando-se para a próxima fase de seu ministério.
Esse capítulo mostra a fidelidade de Deus, que mesmo em momentos de desesperança e exaustão, sempre traz renovação e direção. Ele também destaca a importância de obedecer aos comandos divinos, independentemente dos desafios. Após a vitória estrondosa sobre os profetas de Baal, muitos esperavam que Elias se tornasse um herói nacional. No entanto, Jezabel, furiosa com a morte de seus adoradores de Baal, envia uma mensagem ameaçadora ao profeta, prometendo matá-lo como ele havia feito com os profetas de Baal. Esta ameaça é devastadora para Elias, pois ele sabe que a rainha tem grande poder e influência em Israel. Mesmo depois de ter experimentado o poder de Deus de maneira tão sobrenatural, Elias sucumbe ao medo. Ele foge para o deserto, deixando atrás de si toda a sua missão e ministério. A narrativa nos mostra um lado humano de Elias: o medo, a exaustão e a sensação de estar sozinho em sua luta. Ele viaja até o deserto, um lugar solitário, onde finalmente se senta debaixo de um zimbro e, em desespero, pede a Deus que o deixe morrer. Ele diz: "Já basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais." Este momento de crise profunda revela a fragilidade humana de Elias. O grande profeta que desafiou Baal e os poderosos do reino agora se vê derrotado emocionalmente e espiritualmente, sem forças para continuar a jornada. Ele não apenas se sente abandonado, mas também considera que sua vida não tem mais valor, comparando-se com os grandes profetas do passado. Entretanto, Deus não o abandona. Em vez de repreender Elias por sua falta de fé, ele lhe envia um anjo para alimentá-lo e renovar. O anjo traz pão e água, e Elias come e bebe depois de descansar. Com essa renovação física, ele continua sua jornada até o Monte Horebe, ou Sinai, onde encontrará novamente a presença de Deus. Elias, agora fortalecido, segue sua jornada até o Monte Horebe, o local onde Deus havia se revelado a Moisés no passado. Ali, no deserto, Elias busca a presença de Deus. E é nesse ambiente árido e desolado que ele tem um encontro profundo com o Senhor. Deus pede a Elias que se apresente em uma caverna no monte. Lá, Elias testemunha uma série de fenômenos naturais poderosos: um vento forte, um terremoto e um fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses eventos dramáticos. Após cada um desses fenômenos, Elias escuta um sussurro suave, a voz tranquila de Deus, que é revelada de uma maneira inesperada e profunda. Esse momento ensina a Elias uma lição fundamental. A presença de Deus não se manifesta apenas nas grandes manifestações de poder, mas também nos momentos de silêncio e serenidade. Deus não está limitado às formas grandiosas que os humanos esperam. Ele pode se manifestar na calmaria, no silêncio, no lugar mais profundo e íntimo. No Monte Horebe, Deus fala a Elias, renovando seu chamado e sua missão. O Senhor lhe dá instruções claras. Ele deve ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor como profeta. Deus também revela a Elias que ele não está sozinho em sua luta. Há 7 homens em Israel que não se curvaram a Baal e ainda permanecem fiéis ao Senhor. Este encontro com Deus é um momento de restauração espiritual para Elias. Deus não apenas lhe dá uma nova direção, mas também o lembra de que ele continua a trabalhar em Israel, mesmo que Elias não possa ver todo o plano divino. Deus reafirma que sua obra continua e que Elias não deve desistir. Ao sair do Monte Horebe, Elias retoma sua missão com renovada energia e direção. Ele segue as ordens de Deus, buscando Eliseu, que se tornará seu discípulo e sucessor. Este capítulo é crucial para a história de Elias, pois marca a restauração de sua fé e sua missão, mostrando como Deus pode transformar até os momentos mais sombrios de nossa vida em um novo começo. Após o encontro renovador com Deus no Monte Horebe, Elias segue as instruções que lhe foram dadas. Deus ordenou que ele ungisse 2 novos reis, Hazael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel.
Essas unções são um passo importante no cumprimento do plano de Deus para restaurar a justiça e a verdade em Israel, além de destruir o império de Baal, que havia se instalado sob o reinado de Acabe e Jezabel. Elias, agora com a missão renovada e o espírito fortalecido, vai até o encontro de Eliseu, que se tornaria seu discípulo e sucessor. Eliseu, ao ser chamado, imediatamente segue Elias, demonstrando sua total disposição para servir a Deus. Enquanto isso, Elias cumpre o primeiro mandato, ungiu Hazael como rei da Síria. A Síria era uma grande potência inimiga de Israel, e Deus planejava usá-la como um instrumento de julgamento sobre Israel. Hazael seria responsável por infligir grandes sofrimentos ao povo de Israel como uma consequência da sua infidelidade a Deus. Depois, Elias ungiu Jeú como rei de Israel. Jeú tinha uma missão específica. Ele seria o instrumento de Deus para eliminar a casa de Acabe e acabar com a corrupção promovida por Jezabel. Jeú seria usado para restaurar a justiça no reino de Israel, destruindo aqueles que haviam levado o povo à idolatria e ao pecado. Essas unções mostram que Deus está em controle de todos os aspectos da história de Israel. Ele já havia escolhido os líderes que trariam a restauração e a purificação para a nação, e agora, por meio de Elias, esses planos começavam a se concretizar. Mesmo em um momento em que parecia que tudo estava perdido, Deus ainda tinha um plano de salvação para seu povo. Após as unções de Hazael e Jeú, Elias continua a missão de Deus. Mas a história se torna ainda mais dramática com a morte de Jezabel, a rainha que havia se tornado sinônimo de maldade, idolatria e crueldade em Israel. Jezabel, a esposa de Acabe, era a principal responsável por introduzir o culto a Baal e pela perseguição aos profetas de Deus. Ela tinha manipulado e controlado o reino com mãos de ferro, levando o povo de Israel ainda mais para longe do Senhor. Jeú, o rei recém-ungido por Elias, inicia sua missão de destruição da casa de Acabe, conforme a palavra de Deus. Ele é determinado e implacável em sua tarefa. Quando chega a Jezreel, a cidade onde Jezabel se encontra, ele se aproxima do palácio e manda chamar a rainha. Quando Jezabel o vê, ela tenta seduzi-lo e desafiar sua autoridade, dizendo: "Acaso você é o assassino de seu senhor?" Mas Jeú, em um ato de total desprezo, ordena que ela seja lançada pela janela do palácio. Com o comando de Jeú, os eunucos de Jezabel a jogam pela janela e ela cai, morrendo imediatamente. Quando Jeú entra no palácio para se alimentar, ele ordena que o corpo de Jezabel seja enterrado. Mas, ao voltar, percebe que os cães haviam devorado o corpo da rainha, cumprindo assim a palavra profética dada por Elias, que havia declarado que os cães comeriam a carne de Jezabel no campo de Jezreel. A morte de Jezabel é um sinal claro do cumprimento da justiça divina sobre aqueles que se rebelam contra o Senhor e oprimem seu povo. A vingança de Deus foi executada, e o reino de Israel, agora sob o reinado de Jeú, inicia um processo de purificação. Este capítulo também destaca a implacabilidade da justiça de Deus, que, embora demore, sempre se cumpre. O destino de Jezabel serve como um alerta para todos os que se opõem a Deus e perseguem seu povo. Ao mesmo tempo, ele mostra como Deus, por meio de suas escolhas divinas, pode transformar situações de injustiça em momentos de restauração e redenção, garantindo que seu plano de salvação prevaleça. Após cumprir a missão de ungir Jeú e Hazael, Elias, conforme as instruções de Deus, realiza o último ato fundamental. Antes de sua partida, ele unge Eliseu como seu sucessor. Eliseu era um homem simples, mas de grande fé e determinação. Quando Elias o encontra, ele está arando com 12 juntas de bois. Elias joga seu manto sobre Eliseu, simbolizando sua chamada divina para seguir e servir como profeta. Eliseu, com grande prontidão e compreensão do chamado, imediatamente deixa tudo para trás.
Ele sacrifica seus bois, faz uma grande refeição para sua família e segue Elias. Esse gesto simboliza o abandono completo de sua vida anterior para seguir a missão divina. A decisão de Eliseu de deixar sua terra e sua família demonstra sua total disposição para servir a Deus e aceitar o difícil chamado de ser profeta. A transição de Elias para Eliseu é um momento crucial na história. Elias, agora em um estado de preparação para sua ascensão, sabe que está prestes a deixar sua missão terrena. Ele passa o manto da liderança profética para Eliseu, que se torna seu discípulo e companheiro. Eliseu testemunha a última parte da jornada de Elias e é treinado para continuar a obra de Deus após sua partida. Esse capítulo sublinha a importância da sucessão espiritual e do discipulado. Eliseu, ao ser escolhido, assume uma grande responsabilidade, mas ele está totalmente preparado para isso, pois havia sido fiel e obediente a Deus ao longo de sua caminhada com Elias. A ascensão de Elias ao céu é um dos momentos mais extraordinários e espiritualmente profundos da Bíblia. Após a cerimônia de unção de Eliseu, Elias e seu discípulo continuam sua jornada. Deus, em sua soberania, tinha planejado que Elias seria levado de uma maneira sobrenatural, sem ver a morte. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu, separando os dois. Elias, então, foi levado ao céu em um redemoinho, sendo arrebatado de maneira gloriosa diante dos olhos de Eliseu. Esse evento espetacular não é apenas uma demonstração do poder e da autoridade de Deus, mas também uma confirmação de que Elias havia completado sua missão e estava sendo honrado no céu. Eliseu, que testemunha essa ascensão, vê Elias ser levado, e como prova de seu novo papel como profeta, ele recebe o manto de Elias, que havia caído enquanto Elias subia. Isso simboliza o recebimento da autoridade profética. E Eliseu agora se torna o líder espiritual de Israel. Após a ascensão de Elias, Eliseu segue para o rio Jordão, onde, com grande fé, ele usa o manto de Elias para separar as águas do rio, assim como Elias havia feito antes. Este milagre confirma o poder de Deus agindo por meio de Eliseu e sinaliza que o ministério de Elias foi transmitido com sucesso ao seu sucessor. O povo de Israel, ao ver esse milagre, reconhece que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e isso solidifica sua posição como novo líder espiritual. O capítulo termina com o reconhecimento da continuidade do ministério profético. Embora Elias tenha sido arrebatado para o céu, sua obra não termina. O testemunho de Elias permanece com Eliseu e ele começa a realizar os mesmos milagres e profecias, dando continuidade à missão de trazer o povo de volta à verdadeira adoração ao Deus de Israel. A história de Elias é um poderoso testemunho de fé, coragem e obediência a Deus. Ele desafiou os falsos deuses, enfrentou reis corruptos e, mesmo nas horas mais sombrias de sua vida, não desistiu do chamado divino. Elias nos ensina que, mesmo diante das maiores dificuldades, devemos confiar em Deus e seguir seu plano, sabendo que Ele sempre proverá a força necessária para continuar nossa jornada. A transição de Elias para Eliseu mostra também a importância da sucessão espiritual e da continuidade do trabalho de Deus na terra, passando o manto da liderança para a próxima geração. A ascensão de Elias ao céu não é apenas o fim de sua missão, mas a confirmação de que Deus é fiel e que a sua obra nunca cessa. Que possamos aprender com Elias a obedecer ao chamado divino e permanecer firmes em nossa fé, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Se você gostou dessa história e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais conteúdo inspirador para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas por essas histórias poderosas. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu apoio.